Deixa eu ver se eu entendi isso direito. Você é um supercomputador compactado no tamanho de uma pílula que pode funcionar dentro do corpo humano, controlar o meu sistema nervoso, me fazer ver coisas, fala comigo, tem personalidade própria, tem acesso a todas as minhas memórias e pensamentos, é uma das tecnologias mais avançadas de todo mundo, é ligado por um refrigerante e vazou pra ser vendido por um traficante de mercado? Olha ali, duas gostosas. Por que você não vai lá pegar uma delas? Oi, eu sou o Cypher e eu gosto de musicais. Bastante, pra falar a verdade. E hoje eu decidi dar uma revisitada em um musical razoavelmente desconhecido, comparado a Hamilton, Hatters, é claro. Be More Chill. Pra você que muito provavelmente nunca ouviu falar do musical, Be More Chill é um musical que gira em torno da história de Jeremy, um adolescente no ensino médio que sofre bullying, aparentemente não tem mãe, mas isso é uma teoria para outro dia, é apaixonado por uma garota popular, e o seu único amigo é um maconheiro que ama coisas antigas. Um dia, depois de conversar com Rich, um dos garotos populares que sempre faz bullying com ele, o Jeremy consegue um supercomputador chamado Squip, e a sua vida muda de vez. Ele para de andar com o antigo melhor amigo, começa a namorar uma garota popular, fica popular e entra no mapa da escola. Tudo com a ajuda do Squip. No fim, é revelado que o Squip era o vilão da história, e tinha o plano de fazer com que o mundo todo tivesse Squips e se tornasse um mundo perfeito. A lá 1984. Mas, no fim, ele é derrotado enquanto tenta convencer o Jeremy a ir pro lado dele. E final feliz, eba! Mas, revisitando o último ato do musical, qualquer um pode perceber uma coisa bem interessante, pra falar a verdade. O Squip não foi desativado. Nos últimos segundos da música Voices in My Head, que é a última música do musical, a gente pode ver o Squip ainda na cabeça do Jeremy e dizendo que vai voltar. E isso me fez pensar, talvez um pouco mais do que eu devia. Diferente do que você pode imaginar, o Squip sempre cumpriu as suas promessas. Ele prometeu fazer com que o Jeremy ficasse popular, e aconteceu. Ele prometeu que o Jeremy pegaria uma garota popular e linda, e é porque se apaixonou por ele. Ele prometeu que o Jeremy teria mais amigos e seria mais chill, um termo em inglês que significa de boa. E em geral, todas essas coisas são cumpridas. Todas conquistadas pelo Jeremy, mas só graças ao computador. E, dessa vez, eu imagino que não seria diferente. Como é estabelecido lá no começo do musical, para que um Squip seja ligado, é preciso que a pessoa squipada, não tem um termo melhor para isso, tome um refrigerante chamado Mountain Dew, que é tipo de um Sprite para gamers lá nos Estados Unidos. E para desativar, é preciso tomar uma versão vermelha desse refrigerante, o que particularmente me deixou bem curioso em até onde isso tem um embasamento científico. Então, eu decidi fazer a coisa mais lógica e ao invés de deixar isso para lá, eu decidi pesquisar para descobrir se tem alguma coisa de especial nesses refrigerantes. A primeira coisa que eu precisava descobrir era se um refrigerante realmente poderia ligar um computador. Então, para isso, a gente precisa descobrir a fórmula do refrigerante. O sabor original do Mountain Dew foi criado em 1940 no Tennessee por Barney e Ali Hartman, e mais tarde teve a sua fórmula modificada em 1958 por Bill Bridgeford, que juntou a fórmula original do refrigerante com a do refrigerante de sabor Milão. Que juntou a fórmula original do refrigerante com o refrigerante de sabor limão, mantendo a marca viva por vários anos e possibilitando que ela pudesse criar novos sabores e brincar com eles. A fórmula atual, que é a mais provável de estar presente no musical, tem uma série de químicos que podem fazer coisas horríveis para sua saúde. Tem até químico de retardante de chamas, caralho. Mas também tem gomas arábicas, que são ricas em glicoproteínas, como polissacarídeos e oligosacarídeos, duas classes de carboidratos que, dentre muitas coisas, podem sim armazenar energia. Junto com cafeína e benzeno, que também tem altos níveis energéticos. O que já deixa razoavelmente acreditável a ideia de que uma máquina pequena poderia sim ser ligada pelos componentes químicos do refrigerante, uma vez que elas fossem liberadas no processo da digestão. Ignorando o fato que seria meio impossível alguma coisa entrar no seu estômago e ir pro seu cérebro sem te machucar, a gente já tá com um bom começo. Ligar o Squip já é uma ideia concebível, e todo o conceito de uma máquina implantada no seu cérebro ser capaz de te fazer ou não ver as coisas, e te fazer sentir coisas que podem ou não ser reais, e basicamente tudo mais que o Squip faz durante o musical também não é muito além do possível por ele usar cargas elétricas para fazer isso. Só sobra então a questão de desativar ele, o que é consideravelmente mais fácil de deduzir, graças à cena do quarto na festa de Halloween. Nela, o Jeremy tá numa festa de Halloween, obviamente, e vai até o quarto dos pais do dono da festa pra dançar um pouquinho com a Chloe, amiga da garota com quem ele tá saindo, que tá vestida de bebê. Eu tenho mesmo que ler isso? Cada coisa que esse povo inventa. Enfim, ela tá vestida com uma fantasia diferenciada. Mas o que importa de verdade aqui é que enquanto o Jeremy tá tentando fugir dessa situação,
o Squip controla ele normalmente sem problemas, até ele obrigar o Jeremy a beber um copo de cerveja, o que faz com que o Squip comece a dar defeito e tenha que se desativar por alguns minutos para poder recalibrar. E isso é o que nos interessa, já que essa cena deixa explícito que alguma coisa no álcool tem efeito contra o computador, e pode ser nosso possível candidato do que consegue desligar o Squip. O químico mágico que faz isso acontecer é o álcool etílico, ou álcool para os mais íntimos, que entra na corrente sanguínea pelo intestino fino e a língua e vai até o cérebro a partir daí, estimulando a sua produção de serotonina e dopamina e deprimindo seu sistema nervoso, o que interfere diretamente com a capacidade do seu cérebro de se comunicar com o resto do seu corpo e processar informações. Exatamente o que a gente vê acontecendo com o Squip, onde ele não consegue mais controlar o corpo do Jeremy nem sequer se comunicar com ele por causa disso. Claro que, na vida real, esse processo é bem mais demorado do que aparece no musical, especialmente para alguém como o Jeremy, que tem histórico de ficar chapado e provavelmente tem uma resistência bem maior a ficar doidinho. Mas, para um supercomputador alojado no cérebro da pessoa, um copo talvez seja mais do que o suficiente para comprometer suas capacidades até o álcool ser eliminado do corpo. Com tudo isso em mente, só falta a gente descobrir se o Mountain Dew Red tem algum químico em comum com a cerveja, ou então tem algum químico que faça o processo parecido, para assim a gente ter uma noção do que nele faz para desativar o Squip, o que é inconvenientemente difícil, porque esse refrigerante foi descontinuado poucos meses depois de ter sido lançado lá em 1988. O negócio é tão obscuro que na wiki dele só conta que o sabor dele é fruta, e mais nada. Felizmente, deu pra achar uma seção dessa mesma wiki que lista os ingredientes mais prováveis de estarem na fórmula do refrigerante. E esses ingredientes são decepcionantes. Eu não vou mentir. A grande maioria dos ingredientes nessa lista são iguais aos do Mountain Dew original, mudando só uma coisa ou outra que modifica o sabor ou então a cor, mas nada demais. Menos uma. Éster de glicerol da clorofônia. Que porra de nome? Éster de glicerol da colofônia, um estabilizador alimentício que, pra você que é que nem eu e não faz a menor ideia do que isso quer dizer, significa que ele é usado para ajudar a estabilizar a textura, físico e composição química da comida. Quando ele entra no fluxo sanguíneo, ele pode muito bem inibir o poder do Squip, uma vez que ele vai estar estabilizando a reação e os químicos usados para manter o computador ligado. Mas Cypher, você disse que o Squip ia voltar. Como é que isso vai acontecer se ele for estabilizado com refrigerante? O que é uma ótima pergunta. De acordo com um estudo da Seção de Saúde Pública do Centro Consultivo de Toxicologia da RVM em Bilthoven, Holanda, nomezinho pequeno, o éster é expelido do corpo após 48 a até 72 horas, enquanto os químicos que levam energia para o seu corpo são ingeridos muito rapidamente, especialmente no cérebro, já que ele é a parte do corpo que mais gasta energia. Sem contar o próprio metabolismo, que literalmente existe para dar energia para o seu corpo, especialmente para o cérebro. Então, o tempo que levaria para que alguém tomasse alguma coisa cafeinada e reativasse o Squip é, no melhor dos casos, depois de 3 dias, reiniciando o Squip e cumprindo mais uma vez a promessa do supercomputador. Mas aí, o que você achou? Tem algum furo na teoria que eu não percebi? Alguma consideração ou teoria própria? Gostou de aprender um pouquinho sobre química? Comenta aí e dá um like, para ajudar, sabe? Quem sabe a sua teoria ou ideia pode virar um vídeo por aqui. Mas, enquanto isso, não se esquece de dar like, se inscrever e ativar o sininho, é sério. E dá uma olhada nos outros vídeos do canal. Eu espero que eu possa te ver de novo logo. Tchau!